simular, fazer exercícios de simulação alternativos. O que mais fizemos? Nós abrimos no mês de abril uma consulta junto à comunidade acadêmica, unidades de ensino e pesquisa, centros e núcleos da COSEM, tentando mapear quais são os projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Fizemos várias perguntas. Tem financiamento ou não tem? Tem andamento, tem planejamento? Já submeteram ou não submeteram? Quanta gente participa? Quantos pesquisadores, quantos professores, quantos alunos de graduação, pós-graduação? Tem bolsa ou não tem bolsa? Essa consulta ficou disponível 30 dias, mês de abril. Para nós, o resultado foi extremamente surpreendente, no bom sentido. Tivemos 50 propostas, de unidades das mais diversas, das humanas, das tecnológicas, das exatas, de Limeira, de Piracicaba. E muitas dessas propostas contemplam a possibilidade de desenvolver essas atividades na Fazenda Argentina, se houver infraestrutura, se houver instalações disponíveis. Nós mantivemos essa consulta aberta e continuará aberta. No mês de maio, na última semana de maio, entraram mais 8 ou 9 propostas. Cada vez que eu faço uma apresentação em alguma das câmaras, entram novas propostas. E tem propostas de todas as escalas e de todos os tipos, de todas as áreas: energia, saúde, alimento, extensão. Isso significa que, para mim, para a nossa equipe, que a universidade começa a pensar seu futuro associado ao tema de sustentabilidade, em todas as dimensões: ambiental, social e econômica. Para esse tamanho do desafio, como eu disse antes, é muito bom ver grupos da universidade, pesquisadores mobilizados. O que mais fizemos, estamos fazendo? A partir de, acho que 28 de junho, nós vamos começar um ciclo, de oficinas, com professores e pesquisadores da Unicamp que submeterem esses projetos e com alunos, todos que estão funcionários, que estão participando desses projetos. Nós faremos isso por áreas de afinidade temática para ver se a gente começa a encontrar sinergias entre esses projetos. Tem 7 outros projetos, todos na área de saúde. Tem 6, 7 projetos na área de energia. Então vamos, nessas oficinas, construir propostas agregadoras que nos permitam ter noções de uso específico, pesquisa, ensino e extensão. E eu acho que essa é a mensagem que eu trago. Não poderemos fazer isso sozinhos. Preciso ter parceiros nacionais e internacionais. Essa é a próxima tarefa da coordenação, com o apoio da DERE, identificar outras universidades, outras instituições de pesquisa no Brasil e no mundo que queiram se associar à Unicamp na geração de conhecimento, na formação de profissionais, digamos, focados no problema da sustentabilidade. Parceiros nacionais e internacionais que queiram co-criar, que queiram compartilhar infraestrutura laboratorial com a gente, que queiram dividir cursos com a gente. Então, eu vejo que é tão importante que avance o diálogo com a comunidade vizinha e da cidade de Campinas, como que avance o diálogo da nossa comunidade acadêmica, construindo. Não basta saber que a gente pode construir, basta ter dinheiro. Não. Construir o quê? Para quê? Isso me parece muito importante. Eu vou parar por aqui, para não abusar da paciência de vocês. Muito obrigado. Obrigada, agradeço aos 3. Foram, acho que, exposições bastante claras, né? Evidenciam seus conceitos. Eu acho que o nosso primeiro objetivo aqui da Unicamp com essa reunião hoje foi plenamente alcançado.
Nós vamos passar então para uma segunda etapa de perguntas, né? Eu vou solicitar que a pergunta que possa vir agora dirigida à Carolina, que ela seja inicialmente colocada, uma vez que ela tem um outro compromisso às 21 horas. Então, quem for fazer a pergunta, no global, a pergunta ela deve ser direcionada a cada um aqui dos nossos convidados, né? Se vocês quiserem fazer uma pergunta e dirigi-la a mais de um, isso é possível também, tá bom? Mas vamos iniciar. Então, alguém quer se inscrever para a primeira pergunta? Por favor. Tem 3 inscritos, 4. Tá. Eu vou esperar a segunda pergunta, se me permitirem. Então, façam as perguntas. Se elas forem direcionadas para as mesmas pessoas, a gente faz um conjunto de perguntas e permite a resposta em torno de 5 minutos. Por favor, Luziana. Em seguida, você, Wagner. Alexandre. Obrigada. Por favor, se identifique. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Rogério. Atualmente eu sou o presidente da AGB Seção aqui de Campinas, que é a Associação dos Geógrafos e Geógrafas Brasileiros da Seção aqui de Campinas. Tem um comentário inicial e depois uma pergunta, talvez mais direcionada à Carolina. Enfim, e o comentário todo projeto urbanístico, como é o caso do BIDS, BIDS ou RIDS, todo projeto urbanístico, seja ele qual for, ele é vendido, né? Porque, na verdade, todo projeto urbanístico ele tem o objetivo de ser vendido, né? Para a população, para os possíveis compradores. Ele é vendido, eu creio que pelo menos por meio de... Para vender, né, se utilizam pelo menos 2 variáveis, né? A variável do projeto de urbanização mesmo, né, que envolve todo o processo de edificação, que é a construção, né, das infraestruturas, dos prédios, né? Então todo projeto urbanístico tem essa característica, né, desse processo de ser vendido por meio dessa imagem, né, do processo de edificação que será criado ali. Sei lá, venha comprar uma casa, um lote aqui, porque essa casa vai ser uma casa ampla, com ruas largas, enfim, vai ter infraestrutura do lado que vocês vão poder associar. Então, tudo isso é uma variável do processo de urbanização, vamos chamar assim, né, que está relacionado ao projeto de edificação. Então, a outra variável que pode se desdobrar em variável é como se acessa o sentimento das pessoas para comprar aquele projeto, aquele processo de urbanização, vamos chamar assim, né? Enfim, muitos projetos urbanísticos ultimamente utilizam, por exemplo, para acessar o sentimento das pessoas, venha comprar um terreno, um apartamento, o que você quer que seja aqui, porque você vai morar num local que prevê ou está pautado no desenvolvimento sustentável, a sua qualidade de vida vai melhorar bastante, as ruas largas, as casas amplas vão te possibilitar uma qualidade de vida melhor. Então, tudo isso... Rogério, faço sua pergunta. Tá bom, eu chego lá. Então, tem essa variável, que no caso, né, de muitos empreendimentos está pautado no desenvolvimento sustentável. E no caso do BIDS e do RIDS, eu acho que tem uma outra variável ainda, né? Porque além de vir morar, venha comprar um empreendimento, qualquer que seja, num lugar que vai ter ruas largas, amplas, está pautado no desenvolvimento sustentável, por isso que é o ODS, ainda tem, venha comprar um empreendimento, qualquer que seja, porque você vai morar no polo tecnológico. Nossa, quem não gostaria de morar numa casa ampla, no espaço, com desenvolvimento sustentável e ainda estar no polo tecnológico, né? Então, o PIDS do RIDS é vendido por meio de 3 variáveis, né? Tanto que a nossa secretária, eu acho que ela falou de inovação, desenvolvimento, polo tecnológico várias vezes, né? Durante a fala dela. Só que, enfim, né, o desenvolvimento sustentável, como a população vem mostrando, né, não está, pelo menos no projeto inicial do PIDS e nem do RIDS. E também, né, não vou me alongar aqui, enfim, tem um livro publicado em 2010 que mostra que essa coisa do polo tecnológico
Inovação também é uma falácia, né? Tanto que o título do meu livro é Polo e Parque de Alta Tecnologia, o mito de Campinas, né? Porque isso, inclusive, não se realiza. Rogério, faça o seu E aí a por questão, favor. nesse sentido, e especialmente para a secretária, diante de tudo isso que vem sendo discutido, especialmente pela população, inclusive aqui mostrado pela Ernestina, né? Como que a prefeitura vai incorporar, ou como ela pretende incorporar todas essas discussões, né, realizadas por essas oficinas e tudo isso que a população vem mostrando, né, que existe de muito contraditório nesse projeto do PIS e também do IDES, né, por que não chamar, enfim, pelo processo. Tá bom? É isso. Obrigada, Rogério. Quem é o próximo? Mas acho que é o Wagner, o próximo não? Inscrito. André. Sua pergunta é para a Carolina ou é global? Tá bom, então siga, por favor. Um pouco de pergunta, um pouco assim, do que me ocorreu, um pouco de pergunta, um pouco do que me ocorreu enquanto eu ouvi a exposição de vocês, né? Não sei se ia ser um debate, né? Ou se ia ser somente uma sessão de perguntas direcionadas ao CPT, algum debate depois, mas se me permitirem, eu faço também, gostaria ao mesmo tempo de me dirigir às pessoas que estão aqui, né? Eu sou o André, sou estudante da Unicamp, entre idas e vindas, estou desde 2006 aqui, e não pude, infelizmente, participar das discussões anteriores, mas queria expressar um pouco do que eu senti vendo a exposição do projeto tal como ele foi exposto. Pensando assim na questão do desenvolvimento urbano, ocupação do solo, vamos dizer que você tem um projeto de desenvolvimento urbano, ele precisa ser minimamente planejado. O que eu sinto ao ouvir sua exposição é um excesso de planejamento. O que eu quero dizer com isso? Não só a questão, como algumas das pessoas apontaram aqui, de que já tem um pacote pronto que é colocado ali em cima e que foi pré-concebido, mas eu não consigo entender algumas das cláusulas que fazem parte do projeto tal como ele está sendo colocado. Por exemplo, por que só construções verticais e não construções horizontais? Eu não consigo entender isso. Porque não permitir que um bairro se desenvolva pelos seus caminhos naturais, precisa ter toda uma arquitetura pré-concebida. Eu entendo o seguinte: se essa ocupação do solo, ela vai se dar, os terrenos vão ser loteados e destinados à moradia, isso poderia ser feito de muitas maneiras diferentes. A pessoa vai construir uma casa térrea, uma casa de 2 andares, são pessoas que constroem. Prédios são empresas que constroem, né? São construtoras, são empreiteiras, uma outra ordem de negócio. E aí onde está a questão do mercado. Formule perguntas. Essa é a minha primeira pergunta que eu estou dirigindo, mas estou formulando de acordo com o meu pensamento, porque eu sou uma pessoa pensante, então eu queria que todo mundo entendesse a minha pergunta. Esse é um mercado subterrâneo que ali, nesse subterrâneo, que se passa a especulação imobiliária. Não duvidaria que nas mesas ali de cima, onde tudo isso é acertado, tudo já está conversado com esses construtores. Eu não sei, porque eu não conheço. A minha outra pergunta é para o pessoal da Unicamp, porque eu queria assim, entender um pouco melhor qual que é a posição da Unicamp em relação a isso.
Por que eu digo isso? O professor diz que talvez algumas das pessoas que estão aqui tenham estado na reunião onde foi acertada a aquisição pela Unicamp da Fazenda Argentina. Tem mais algum estudante aqui ou sou só eu? Termine, por favor. Eu não estava nessa reunião, assim como meus colegas estudantes que estávamos em frente à prefeitura e fomos impedidos de entrar pela segurança. Uma reunião a portas fechadas, com um baixo quórum, onde uma quantidade enorme de dinheiro foi destinada à aquisição de um terreno que não tinha ainda uma destinação para ele, certo? Inclusive com outras questões complicadas envolvidas. Eu não vou falar aqui porque eu era só um estudante assistindo isso, eu não recolhi provas de nada, mas, Por favor, eu estou pedindo pela terceira vez para que você conclua, porque senão nós não conseguimos continuar no propósito que nós iniciamos aqui. Então, você já fez uma pergunta, por favor. Isso foi em 2014. Você pode usar o microfone uma segunda vez. Por favor. Isso foi em 2014 e eu fiquei pensando, mas por que é que o Unicamp pretende adquirir um terreno de milhões de metros quadrados? Bom, aí eu falei, não, está sendo Quer que eu fique bravo? um polo tecnológico. Eu entendi, bom, isso é de acordo com o que uma universidade deve propor à sua comunidade, um polo tecnológico, desenvolvimento da ciência, do conhecimento. Agora, quando eu vejo a Unicamp preocupada com o desenvolvimento imobiliário do entorno desse polo, eu acho um pouco estranho. O que é a Unicamp efetivamente? Qual o interesse da Unicamp, sendo franco, com o entorno eu não vejo por que a Unicamp deveria se preocupar com a ocupação imobiliária do solo ao redor do polo tecnológico. Obrigada, André. Vou ser bem objetivo. Acho que para o professor Mariano, a gente tem conversado já publicamente, né, nas reuniões sobre a comunidade, na verdade, mas acho que é importante que acho que tem uma coisa que está muito entranhada na ideia do RIDS, né, que diz respeito à relação da universidade com as empresas do entorno. Acho que a Tina colocou isso na fala dela. E acho que nesse momento, acho que tudo que está sendo colocado, né, que o professor Mariano colocou agora, e que a gente tem acompanhado, né, enquanto comunidade de Barão Geraldo, mais do que enquanto comunidade da Unicamp, é interessante isso, acho que é importante que a gente também possa interagir enquanto comunidade da Unicamp. Eu sei que teve os projetos, a seleção, essas oficinas acho que são muito interessantes, têm que ser divulgadas, né? Mas eu acho que a comunidade de Barão Geraldo, em grande parte aqui, as pessoas que estão aqui moram no Barão Geraldo, ela tem também esse desejo, né, de fazer parte desse processo, não enquanto empresas, mas enquanto cidadãos e cidadãs, né? Eu acho que o RIDS precisa incorporar esse elemento, né, ao seu formato, né? Para além da ideia do desenvolvimento tecnológico, para além da ideia, né, do desenvolvimento sustentável aplicado às empresas ou mesmo às universidades. Então, acho que esse é um primeiro elemento. A segunda questão é que o Rogério já colocou, né, a secretária, Carolina. A gente sabe que, como a Tina disse, né, esse processo participativo ele não é tão inédito assim, mas ele foi arrancado por uma pressão da comunidade, né? A gente vive num sistema político que os principais financiadores da campanha do prefeito, do atual prefeito, são do mercado imobiliário. Se vocês forem fazer uma lista dos 10 principais financiadores privados da campanha do atual prefeito, eles são praticamente todos do mercado imobiliário. Então, há uma desigualdade intrínseca, né, nas relações de poder que se colocam na cidade. Acho que isso precisa ser colocado, né, com todas as letras. A nossa única possibilidade, enquanto comunidade, enquanto moradores, moradoras,
trabalhadoras, né? Enquanto pessoas preocupadas com a questão ambiental, que acho que esse tema é o tema, já é o tema de hoje, vai ser o tema de 2050, né? Nós só temos o Ministério Público e a nossa própria força de mobilização para conseguir pressionar. Então, acho que a Prefeitura tem uma grande oportunidade, né, de dar uma demonstração da sua preocupação com a democracia, com o debate democrático, com a mobilização social, incorporando uma boa parte, né, a gente talvez até nem pense na totalidade da nossa proposta, mas que seja uma parte substantiva, né, das preocupações que a gente colocou e que a Tina explanou tão bem. Obrigado. Pode escolher as três? A gente faz um bloco de mais três? Pode ser? Você já é? Então, meu nome é Renato Savinino, eu estou há 46 anos aqui no Unicamp já e trabalho com a área de política científica e tecnológica, estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade e gestão pública. Então, um pouco que eu vou falar, para me dirigir à secretária, tem a ver com esse desvio profissional, né? Como gestão pública, eu digo, olha, nós temos três posições aqui muito bem marcadas. Tem uma posição mariana, pensando no futuro, da Unicamp com ensino, pesquisa e extensão. E cada vez mais extensão por tudo que ele falou. É um discurso extensionista, sem dúvida nenhuma, e não é um discurso extensionista empresarial. É um discurso extensionista na linha do solidário. A segunda posição é uma posição solidária. É uma posição que parte da sociedade desejando uma sociedade cada vez mais responsável do ponto de vista ambiental, solidária, justa e economicamente equitativa. Segunda posição. Terceira posição. A secretária falou 25 vezes sobre ciência, tecnologia e inovação. Qual ciência, tecnologia e inovação? A empresarial, muito diferente daquilo que a primeira e a segunda posição colocaram, sobretudo a segunda posição, onde a empresa não conta como um vetor fundamental dessa sociedade que ela deseja. É bom que isso fique muito claro. Ora, a terceira posição, que é a posição da secretária, olha para o passado, não olha para o futuro, como a do Lapani e da outra colega. Está olhando para o passado, para uma PID que não interessa mais ninguém, nem no norte, muito menos no sul. Secretária, no Brasil nós temos cemitérios de parques tecnológicos. Essa é só a sua área de visitar. E a nossa empresa, ela não faz pesquisa. Ela é uma excelente empresa. Nós temos os melhores empresários do mundo e eles não fazem pesquisa, porque eles não precisam. Então vamos parar com essa história de querer justificar alguma coisa por melhor que ela possa ser. Secretária, por melhor que ela possa ser, por favor, não justifique mais com essa ciência, tecnologia e inovação. Nós não somos um país desindustrializado. Nós tínhamos 30% do PIB como PIB industrial, hoje é menos de 10%. Nós somos 210 milhões de pessoas, 180 em idade de trabalhar, 30 com carteira assinada. Nós temos 80 milhões de brasileiras e brasileiros que nunca terão emprego, nunca tiveram e nunca terão. E não é a empresa que vai empregar. Isso tem que ficar muito claro. Nós precisamos de uma outra tecnociência. Não da tecnociência que a senhora está querendo. Não da tecnociência que a senhora está apresentando como futuro. Ela não é o futuro, ela é o passado. A tecnociência capitalista não nos interessa mais. Cada vez mais no mundo inteiro está se falando em economia solidária. Cada vez mais nós estamos conscientes dessa universidade que é necessário pensar uma alternativa à tecnociência capitalista para construir o futuro que o Mariano aqui coloca. Agora, Mariano, cuidado. Cuidado, porque o fio que liga a questão da ciência e tecnologia com o tema imobiliário é muito forte, muito resistente. Eu presenciei quando cheguei ao Unicamp, o primeiro mapa da CIATEC, secretário, saiu da minha mesa. Saiu da minha mesa quando eu trabalhava na Codetec com o Rogério Cerqueira Leite.
E eu não quero ver novamente. Nós também não. Cada vez que eu passo na frente do Santander, me dá um aperto no coração. Eu acho que todo mundo está entendendo o que eu estou falando, para bom entendedor. Obrigado. Vamos começar com o Renato e a gente vai na sequência, na continuidade. Só para deixar claro, senhor André, que esse projeto, não só para você, Renato, para os Andrés, né, para os dois, vamos dizer assim, é um projeto que começou em 2018. Essa discussão a gente veio buscar na universidade a inovação. A questão da ciência, tecnologia e inovação, esse projeto, ele busca, através do regramento da lei de uso e ocupação do solo, permitir a sua economia solidária. A base para o planejamento ordenado é a lei de uso e ocupação do solo. Não se busca tecnologia, não se busca desenvolvimento se você não tem dentro da Carta Magna, que é o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, que possibilite fomentar isso. Campinas é a segunda cidade do país de PIB. Nós temos o 4º laboratório CNPEM, correto? Que está aqui, né, o nosso representante CNPEM, que é o 4º no mundo em Campinas, com a tecnologia que não tem, inclusive, na Arroba 22 que nós vamos visitar. Então, esta região, não sei se o senhor conhece, tem os maiores laboratórios de ciência, pesquisa e inovação. O que acontece? A gente precisa, dentro do urbanismo, sair um pouquinho da caixinha e achar que a gente tem que inovar sim. Então, a primeira coisa para fomentar o planejamento não é criar variáveis dentro de um desejo, como todo mundo como o André colocou, que o projeto a ser vendido, ele é variável, que vai de interesse no sentido de incorporar isso. O primeiro regramento que tem é uma lei de uso e ocupação do solo que faz com que exija, dentro da lei, que esses empreendedores, que a maior parte era particular, inclusive quando o senhor estava no Ciatec, que o projeto do Santander, não só ele, como outros empreenderam em gleba e não doaram as áreas públicas, não doou o viário, isso é uma precariedade que a gente não pode admitir. Então, toda essa região que foi empreendida em gleba não doou para o município as áreas. E isso foi feito nas gestões passadas. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo, ele visa sim o futuro, não é uma visão passada. Pelo contrário, a necessidade de não exigir os lotes unifamiliares é para não permitir o condomínio fechado. As barreiras físicas, como tem Alphaville. Se você quer morar no Alphaville, num condomínio fechado, numa cidade espraiada, numa cidade horizontal, pelo lado da rodovia vai no Alphaville. A gente quer uma densidade maior, no sentido de fomentar esse desenvolvimento dessa região totalmente abandonada. Então, não é uma visão retrótica. Todos os polos tecnológicos, aqui não é parque, o senhor sabe o que eu estou dizendo. Não é parque. Isso é um polo, PIDs, a qual a gente está fomentando o desenvolvimento pensando numa projeção daqui a 50 anos. Então, não é uma visão retrótica. Até a questão dos parâmetros urbanísticos que nós estamos exigindo da lei, que difere do restante da sociedade, do território, com áreas de permeabilidade, calçadas mais largas, o que inviabiliza o custo, inclusive, do metro quadrado, porque você ocupa mais áreas e você tem uma área útil menos aproveitável, porque você está doando mais áreas, isso faz com que também o mercado não aceite. E nós não estamos aqui para aceitar ou deixar de aceitar o que o mercado vai achar ou não. É o que a cidade precisa em termos de qualidade urbanística. É o que Campinas precisa dentro do desenvolvimento daquela região. Então, eu só gostaria de deixar claro que essas questões não são variáveis. A gente não está aqui para vender sonhos. Nós estamos aqui para regrar e fazer com que esta gestão, não essa, como as outras, aplique a lei. Porque a lei eu não consigo aplicar lá no planejamento e urbanismo, fazendo com que o técnico aprove o projeto. Então, a construção com a sociedade aqui é fazer com que os desejos da sociedade, o desejo das entidades que estão lá, fomentando ciência, tecnologia e inovação, e que gera emprego, e que gera conhecimento dentro de um polo tecnológico, precisa estar na lei. Porque aquilo que não está na lei, não consigo aplicar. Então, isso é importante para o processo participativo. E não é aqui a Tina, que está aqui do meu lado, mas muitas coisas dentro da sociedade que estão vindo de proposta, a gente já está fazendo esse alinhamento, tem muita coisa importante. As criações das zonas ambientais, a criação das zonas de patrimônio histórico-cultural, a criação de uma proteção para toda essa área de parque, isso é importante, essa discussão. Só que isso envolve todas as outras secretarias. E aí eu gostaria de reforçar que esse não é um projeto de gabinete da Secretaria de Planejamento.
Isso foi feito com alinhamento da Secretaria do Verde, onde definiu os corredores ecológicos, parques lineares, a questão da IDEC, da questão de transporte público, a questão da SANASA com relação ao abastecimento e, inclusive, com a CPFL na geração de energia para sustentar, inclusive, o polo tecnológico no fornecimento de energia, porque qualquer empresa de tecnologia precisa de energia. Então, a gente está, sim, pensando em infraestrutura, inclusive ela totalmente emperrada, e isso é exigência de lei. Então, é bom deixar claro que nós não estamos vendendo o projeto, nós estamos exigindo o planejamento ordenado e planejado, e não estamos vendendo diretrizes, porque se a gente não vender essas diretrizes, se não tiver na lei, eu tenho certeza que isso vai ficar como está abandonado, como zona de atividade econômica, que isso está permitindo, inclusive, na expansão, 12 pavimentos e 7 pavimentos como está. Então, a gente está querendo que a sociedade também vista o projeto. Oi? A prefeitura que fez. Mas nós temos que corrigir. Nós estamos corrigindo. Nós estamos corrigindo. E o senhor sabe que o senhor já foi dentro do poder público e nós estamos corrigindo. Por isso mesmo, essa distorção absurda. E detalhe, essa inserção dessa área... Vamos ser... Por favor, vamos permitir ao término da palavra. Então, eu acho que eu respondi tudo. Do André, a questão dos lotes, que a gente está querendo proibir essa questão de condomínio fechado. Do André, a questão dos seus desejos, a gente não está vendendo sonhos e nem desejos. Do Romão, essa questão da participação, a gente está sempre construindo isso. E a questão do que a gente não tem essa visão retrógrada, que sim, aquilo lá é um polo, e a gente retorna. E a gente está desenvolvendo todo esse projeto junto com a sociedade ali. Bom, o que mais? Acho que... Mariana, acho que é a questão que... Tem a questão do André com Mariana, por favor. Bom, eu acho que as perguntas estão mais ou menos relacionadas, então eu vou dar uma resposta única. Né? Vamos ver? Microfone, por favor. Deixa o microfone, por favor. Eu acho que ficou muito vaga a resposta para as questões que o Wagner e o Romero colocaram. Né? A gente tem, assim, está muito claro na proposta da comunidade o limite de 4 pavimentos, a ampliação da área verde, aquilo como zoneamento, etc, etc. A Carolina deixou assim, muito vago, né, o que a gente está avaliando, porque eu acho que não foram respondidas as duas perguntas. Eu acho que pode ser um pouquinho mais claro, até para a gente ter ideia, né, do que é possível estar sendo aproveitado. Tina, inclusive, vocês encaminharam um e-mail para nós, que a gente está para definir as 2 datas da sistematização, que a gente já definiu. Então, assim, só para deixar claro que a população, vocês estão acompanhando a nossa sistematização, que nós acabamos agora a oficina. Dia 1º de julho, faço o convite que a nossa Assembleia Geral ainda não é uma audiência pública, que tem